Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começamos essa linda segunda-feira de aula depois de uma semana incrível de descanso, não foi? Eu tenho certeza de que vocês aproveitaram bastante esse período de descanso. A tia Dani também aproveitou, descansei um pouquinho, mas agora já estamos de volta. E hoje, para começar essa semana linda, eu vou dar abertura a um projeto que ele é dividido em duas etapas. Então, a gente vai começar esse projeto hoje e tia Leia vai finalizá-lo na próxima semana, dia 26, na aula de artes. Então, ele vai entrar aqui no local da aula de gramática, porque é um horário que nós tínhamos e aí planejamos dessa maneira, tá bom? Então, hoje a aula não será gramática, será a aula relacionada ao nosso projeto de fotografia, uma viagem na imaginação. Quem é que gosta de fotografia, gente? Levanta a mão aí! Eu tenho certeza de que vocês levantaram, porque eu já levanto a minha, porque eu adoro fotografias. É tanto que eu gosto de filmagem, de fotografar e faço tudo que eu posso, todo o meu conhecimento nessa área para produzir essas aulas para vocês, que eu espero que vocês gostem muito, porque eu faço com muito amor, com muito carinho, só para vocês. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o que é esse projeto. Como vocês adoram fotografia, eu tenho certeza, e vocês também são muito criativos, vocês, assim como eu, vão gostar desse projeto, que é uma proposta diferente. Nesse período de pandemia, uma artista, que trabalha com fotografia, que ela se chama Erin Sullivan, ela começou a fazer umas fotos diferentes, porque ela estava em casa, ela não podia sair e ela era acostumada a viajar bastante, já tinha esse hábito de viajar e fotografar lugares incríveis. Porém, depois da pandemia, ela não podia sair de casa, ficou em isolamento social. E aí ela teve uma ideia incrível. Ela começou a produzir cenários com coisas simples, às vezes alimentos ou até mesmo objetos simples que a gente tem dentro de casa mesmo. E aí ela transformou esses objetos, esses alimentos em um cenário e começou a produzir fotografias, reproduzindo as fotografias que ela tirava das viagens, dos lugares incríveis que ela ia. Sei que tá difícil de entender, por isso a gente precisa de uma linguagem visual, Eu trouxe aqui algumas fotografias dela para você poder entender melhor como que acontece esse processo de criação de cenários, tá bom? Então, primeiro, visualizem essa imagem inicial de um local coberto de neve. E tem até alguns esquiadores por aí, Então, essa é a imagem real, uma paisagem real. E Erin Sullivan recriou essa paisagem utilizando alimentos. Acreditem se quiser. Eu coloquei até do lado a prova de como que ela fez todo esse processo. Então, nós temos aí na imagem um bonequinho em um cenário totalmente cheio de neve. E essa neve aí é feita com açúcar, gente. Olha aí do lado a montagem desse cenário. Então, a artista pegou um lençol branco, colocou um prato cheio de montinhos de açúcar em cima e conseguiu criar esse cenário. E o personagem que ela utilizou para essa fotografia foi um bonequinho Lego, que eu tenho certeza que vocês possuem, muitos utilizam para brincar, ou qualquer outro bonequinho com uma dimensão pequena, porque é importante utilizar objetos pequenos, já que nós estamos reproduzindo paisagens de maneira reduzida, Então, o personagem ele precisa ser pequenino para dar mais credibilidade para a imagem, para ficar mais proporcional. Vocês estão começando a entender sobre o que eu tô falando? Pois é, meus amores, o nosso projeto ele vai ser voltado para essa questão de transformar cenários, lugares que você visitou, lugares que você gosta ou lugares que você imagina. E aí você vai utilizar alguns elementos ou alimentos ou objetos para construir esses cenários. É por esse motivo que esse projeto ele ficou dividido em duas etapas. Então, nós temos hoje a etapa 1 e no dia 26 a etapa 2 com a tia Leia.
Na etapa 1, nós vamos produzir um cenário com alimentos. Só pode ter alimentos no nosso cenário. Claro que a gente vai precisar de alguns objetos, como um suporte, né? Algo que dê uma luz, também uma lanterna, algo do tipo, para poder deixar o nosso cenário mais legal. Porém, o legal é você construir as paisagens com alimentos, e eu vou inclusive mostrar várias propostas que eu tenho certeza de que você vai ficar encantado, assim como eu fiquei. E eu também vou montar com vocês o meu cenário, vou mostrar o passo a passo. Claro que vocês não podem copiar a minha ideia, né? Porque a minha ideia é única e a de vocês também é única, e eu tenho certeza de que se você colocar a cabecinha para pensar, você vai conseguir imaginar inúmeras possibilidades. Eu mesma vou dar várias sugestões que vocês podem reproduzir também, ok? Então, primeiro eu vou mostrar um pouquinho algumas imagens, né, para vocês observarem como montar esse cenário. E depois, para a gente finalizar a aula, eu vou fazer um tutorial mostrando passo a passo de como montar um desses cenários. Eu vou utilizar no meu marshmallows, porque eu vou reproduzir alguns icebergs com um pinguim no meio. Então, eu vou já mostrar. E aí, no dia 26, vocês vão produzir esses cenários com objetos, né? Com canudinhos, outras propostas que tia Leia vai oferecer para vocês, outras possibilidades. Porém, hoje, a missão de vocês é produzir esse cenário com... Isso mesmo, com alimentos. Então, você pode usar batata chips, né? Aquelas batatinhas que a gente compra no pacotinho. Pode utilizar cheiro verde, gente, para fazer árvores. Ou brócolis. Um brócolis sai uma árvore perfeita. Pode utilizar também, deixa eu ver, tangerina para fazer um cenário diferente. Então, você pode usar a imaginação. Banana, pera, maçã. Todas as frutas, elas são úteis na produção desse cenário, só depende da nossa criatividade. E para abrir a mente de vocês, vou colocar aqui na tela as imagens. Vamos lá? Vejam aí essa imagem. Será como que ela foi obtida? Olha só, um cenário lindo de um lago, algumas pessoas em um barquinho e ao redor uma vegetação muito bonita. Então, olha só que imagem legal. E agora vocês querem ver como que ela foi produzida? Olha aí, gente, por trás das câmeras a gente consegue observar que foi feita apenas com alguns alimentos e alguns outros recursos. Para construir esse cenário foi utilizado um corante ou até mesmo tinta com água para dar essa tonalidade esverdeada, azulada na água. E ao redor da vasilha, do recipiente onde a água foi colocada, foi colocado vários aspargos, que também poderiam ser substituídos por outros alimentos verdes, como quiabo, cheiro verde, brócolis, várias possibilidades. Até aquela vagem de feijão também serviria. Então aí nós temos uma proposta com alimentos que é bem interessante e que a gente fica impressionado da maneira com que essa foto foi produzida, né? Olha só, a gente não consegue nem imaginar o que é que tem ali ao redor de tão legal que ficou. Então o segredo é você utilizar uma boa iluminação, utilizar foco, né? Você foca no local que você quer. Claro que você vai fazer de tudo para que pareça real, mas a gente sabe que o que realmente conta é a criatividade. Então, nem precisa ter muita habilidade com fotografia. Viram aí que legal essa proposta? Pois é, tem mais imagens e essas outras eu não vou mostrar a parte por trás das câmeras, porque já deu para vocês compreenderem mais ou menos, né? Então vocês viram que o que manda é a criatividade, gente. É preciso imaginar primeiro o cenário. Você também precisa de um personagem para dar mais realidade para aquela paisagem, mas se você não tiver, não tem problema. Monte o cenário que já fica bem legal. Então vamos ver outras propostas e vocês podem reproduzir essas propostas, adaptando, fazendo do jeitinho de vocês, tá certo? Nessa outra proposta, nós temos aí um cenário praiano, com ilhas feitas de tangerina. E já que a nossa ilha é de tangerina, a jangada também é feita com casca de tangerina. Vamos para o próximo. Que tal surfar em uma onda feita com alface? Que incrível, gente!
E essa outra imagem obtida totalmente com um biscoito. Que lindo ficou esse céu, cheio de estrelinhas com farelos de biscoito e uma linda lua de biscoito. E que tal um deserto de batatas chips? Isso mesmo, olha só como essas batatas deram o movimento das dunas de areia do deserto. Achei muito interessante também. E para finalizar, vejam só essa floresta toda feita com brócolis. E aí, meus amores, deu para vocês terem uma ideia de como esse projeto é legal? Eu quero agora ver as propostas de vocês. Mas antes, vamos para o nosso tutorial, onde eu explico alguns elementos que vocês precisam tomar cuidado na hora de tirar a foto e dou um passo a passo ali da montagem de um cenário. Lembrando que não precisa montar o mesmo cenário que eu montei. Você vai usar a sua criatividade, usando algumas inspirações que eu mostrei para vocês e vai produzir o seu próprio cenário, tá certo? Meus amores, vamos lá então para o nosso pequeno tutorial aqui, mostrando como que você pode fazer esse tipo de cenário em miniatura com coisas simples. Então eu peguei, para forrar aqui, né, para ter um fundo, eu peguei uma cartolina azul. Se você tiver uma superfície que tem um fundo azul, você também pode utilizar. Pode ser um azul mais escuro ou mais claro. Essa aqui é a cor que eu tinha, né, então eu peguei essa cartolina aqui só para usar como base para a minha produção de cenário. E aí eu vou precisar também de algo muito importante, que são esses marshmallows aqui, uma delícia. Eles são aquele estilo americano, que não são coloridos, são todos branquinhos, olha só, pra gente poder fazer o gelo. Como eu falei pra vocês, a gente vai montar aqui um cenário lá do Polo Norte. Meus amores, então eu coloquei aqui algumas fitas só pra grudar a cartolina embaixo, né? Dei uma dobradinha na fita e coloquei por baixo pra dar uma segurada. E deixei sobrando esse tamanho aqui, mais ou menos, que é pra quando a gente fazer a fotografia, esse aqui for ser o fundo, né? Se tornar o fundo. Porque se eu colocar apenas assim, a superfície apenas desse jeito, não vai dar aquela impressão de infinito, de que a paisagem vai lá longe. Então eu quero essa impressão de que a paisagem ela é bem longa. Então eu pego esse pedacinho aqui e eu deixo sobrando pra eu poder segurar assim, ó, na hora da fotografia, certo? Agora eu já estou aqui com os meus marshmallows, ó. Vou colocar aqui, vou colocar uns em pezinho, outros deitados e também peguei uma faquinha para que eu possa cortar ao meio. Vou cortar aqui já que eu volto com eles prontos. Prontinho, eu parti ao meio os marshmallows porque, como eu falei pra vocês, a gente tem que sempre ter uma noção da dimensão do personagem que nós vamos inserir na cena, né? Então, o meu personagem é esse pinguinzinho aqui. Gente, o bichinho ficou mal feito, assim, deformado. Mas é porque eu fiz ele com massinha. E aí, a massinha endureceu completamente, começou a rachar e ficar um pouquinho acinzentado. Então, se vocês forem fazer alguma coisa de massinha, procurem fazer bem perto do momento de fotografar, porque quando a gente termina de fazer o molde da massinha, ela continua com a cor perfeita, só que se deixar muito tempo, ela vai começando a craquelar. Mas também não tem problema, o importante aqui é a nossa criatividade, a intenção. Então eu peguei esse pinguim e vou colocar ele aqui no meio do gelo. Olha que fofinho. Ah, até que não ficou tão feio assim não, né? Só um pouquinho. Então, vocês podem utilizar algum brinquedinho que vocês tenham, né? Legos também serve para você montar o cenário de vocês. E se vocês forem fazer cenários de florestas, por exemplo, vocês podem fazer tanto animais, com massinha ou com legos, ou como pessoas também, né? Tem aqueles legos de pessoas pequenininhos, tem umas bonequinhas pequenininhas também que dá de você inserir, é só pintar ela como se fosse uma roupinha. Então, é tranquilo, viu? Aqui não tem problema você fazer com recursos simples. O importante é você fazer com o que você tem. E pense no cheiro bom que tá aqui esse cenário, viu? Porque realmente marshmallow é uma delícia, né? E aí agora eu vou para o meu momento de fotografia. Eu vou ter que precisar da ajuda de alguém para segurar aqui para mim, para eu poder fotografar. Então, eu pedi aqui ajuda para minha produção, para segurar o fundo para mim, né? Para segurar essa parte do papel. E agora eu vou vir aqui com a minha câmera fotográfica, vou enquadrar direitinho.
e vou realizar a minha fotografia. Ó. Vocês estão vendo que não está pegando o fundo lá atrás. E aí, caso pegue, depois recorta. E vejam que interessante que essa cartolina, ela é um pouco onduladinha, então isso ajudou para dar um efeito de água, né? Então ficou bem interessante. Vou mostrar para vocês o resultado final. Meus amores, vocês gostaram da minha produção? Gente, foi bem simples. Como eu falei, eu utilizei coisas que eu tinha. Inclusive, comprei um marshmallinho para eu poder comer, né? Eu já aproveitei. E utilizei coisas mesmo bem simples, como vocês puderam ver. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas propostas. E agora é com vocês! É o momento de vocês utilizarem a criatividade. E eu tenho certeza, porque vocês sempre me impressionam. Eu tenho certeza de que vocês vão mesmo usar essa criatividade e produzir coisas bem legais. Lembrando que a gente vai sempre utilizar um alimento na nossa produção, ok? A proposta de hoje é fazer uma composição com alimentos. E aí, na próxima aula, a tia Leia vai passar a proposta dela, dando algumas sugestões de uso de objetos, tá certo? E lembrando, você sempre pode usar na sua composição uma luz para deixar o cenário mais legal, reproduzindo um sol ou uma lua por meio de uma lanterna, tá certo? Então, muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!